Bom dia, primeiro ano. Nós faremos hoje a correção das atividades das semanas 3 e 4 do PET de Língua Portuguesa do Estado de Minas Gerais. Bem, o PET na semana 3, ele continua propondo um trabalho com interpretação de texto e com a construção textual. E nós iniciaremos essa atividade com a leitura do texto, que se chama Documentário Malala, uma garota nada comum. Todos conhecem a história de Malala Yousafzai, mas talvez muitos não saibam a origem de seu nome, uma homenagem a Malala de Meidwend, maior heroína do Afeganistão. Em uma batalha, ela ergueu seu véu como bandeira e incentivou os afegãos a lutarem contra os invasores britânicos. No confronto, Meidwend foi morta por se rebelar contra a dominação colonial, assim como Malala foi baleada por enfrentar as proibições do grupo Talibã contrário à educação para meninas. Mas a paquistanesa sobreviveu e hoje dá voz a muitas outras jovens na luta pelo acesso ao ensino. No documentário Malala, de David Goodwin, agora disponível na Netflix, a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel mostra que, para além do ativismo internacional, há o cotidiano comum de uma aluna que, ao chegar da escola, precisa fazer a lição de casa. Em um mundo globalizado, parece estranho que meninas ainda sejam proibidas de estudar, mas a realidade mostra que, mesmo onde elas têm acesso ao sistema educacional, há outras barreiras a superar. Na Olimpíada Internacional de Matemática de 2017, elas somavam somente 10% entre os competidores. Pesquisas também revelam que o desempenho de garotas é inferior ao dos meninos em ciências exatas e tecnologia. Esses dados nos dizem duas coisas. É urgente combater a desigualdade de gênero na educação. Precisamos também de mais Malalas. Não por ela ser excepcional, mas por ser uma garota comum que conseguiu fazer sua voz ser ouvida. Perdoado o clichê, sua história prova que meninas comuns podem fazer coisas extraordinárias. E, quando isso ocorre, a igualdade entre homens e mulheres fica mais perto de existir. O texto foi tirado do site da Nova Escola. E agora nós vamos responder às questões referentes ao texto. Então vamos lá. Número 1. Qual é a finalidade da resenha apresentada? Resenha, eu não sei se foi com a turma de vocês que a gente já trabalhou esse gênero textual. Aqui com os PETs mesmo, acho que foi com o 9º ano, não foi com vocês. Resenha é um texto que, além de sintetizar um livro, uma obra de modo geral, né? Uma obra, apresenta ao final um posicionamento, mesmo que de maneira indireta, do autor do texto, tá? Então, número 1, qual é a finalidade da resenha apresentada? Bom, a resenha que a gente leu sobre o documentário Malala, ela tem o objetivo de apresentar a sinopse, né, do documentário e, além de fazer uma apresentação do documentário e também da personagem principal desse documentário, né, que é a Malala, o texto propõe uma reflexão muito breve, né, porque as resenhas elas não são muito longas, propõe uma breve reflexão a respeito da igualdade de gênero dentro do ensino, de modo geral, no mundo, e o que é necessário para que haja essa igualdade. Que é, inclusive, o tema principal da militância da Malala, né? Alguma dúvida a respeito disso? Se tiverem, é só mandar para mim. Pergunta de número 2. Quem é Malala Yousafzai? Malala era uma menina paquistanesa que levou um tiro, né, do Talibã, porque ela enfrentou essas leis do Talibã que impediam a educação, né, o acesso à educação
de meninas, né, de mulheres. E a luta dela ficou muito conhecida no mundo todo, pela sua força, né, pela voz dela que ganhou muita repercussão. Número 3. Por que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Ela ganhou o prêmio, o motivo dela ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz foi pelo ativismo que ficou internacionalmente conhecido, né? O ativismo dela que ficou internacionalmente conhecido, que é sua luta, não é que é sua luta pela igualdade de gênero. Não só no Paquistão, no mundo todo, mas é óbvio que a militância dela começou no seu país de origem. Número 4. No texto, vimos alguns problemas que foram enfrentados por Malala Yousafzai. Em cada problema abaixo, eu escrevo uma solução. Isso aqui, gente, é para vocês fazerem uma resposta pessoal. Por exemplo, aqui o problema. Ainda hoje, muitas meninas são proibidas de estudar. No mundo, né? Essa é uma visão mundial. Aqui na solução, vocês podem colocar o que pode impedir essas meninas de terem um acesso amplo à educação. Vocês podem falar de maneira mais ampla, né? Falando do mundo e tudo. E podem falar de maneira mais específica aqui no Brasil. Por que que há uma desigualdade na educação de meninos e meninas? Vocês acham que as meninas talvez fiquem mais responsáveis pela limpeza da casa, pelos serviços domésticos, né? E por estarem tão presas aos afazeres domésticos, elas têm menos acesso ao estudo, a tempo de estudo? Será que isso acontece em grande parte do país ou não? É esperado que meninos tenham uma carreira brilhante e esperado que muitas meninas, para serem bem-sucedidas, elas precisem casar e ter filhos e por isso elas ganham bonecas e não foguetes quando elas são crianças. Então vocês podem fazer uma reflexão a respeito disso e depois colocar qual é a solução para esse problema. Mas se vocês não quiserem fazer essa primeira reflexão, tranquilo também. Eu que estou propondo que vocês façam. Mas caso vocês achem que não é preciso essa primeira reflexão que eu propus, coloquem em solução apenas uma solução para o problema de muitas meninas ainda serem proibidas de estudar. O que deve ser feito? Né? E aí eu espero que vocês elaborem de maneira bem consistente esse argumento. O segundo problema. Na Olimpíada Internacional de Matemática de 2017, as meninas somavam somente 10% entre os competidores. A que isso se refere? Por que apenas 10% das competidoras eram meninas? A reflexão é bem parecida com a que eu fiz anteriormente. A partir dessa reflexão, vocês podem elaborar uma solução para esse problema. Ou podem, como eu disse, não fazerem a reflexão por escrito, apenas pensarem a respeito disso e já proporem vocês podem já propor a solução, tá? Então vamos lá. Em 2018, Malala esteve no Brasil. Leia trechos de uma entrevista. Precisamos nos unir em prol da educação das meninas para que elas não deixem de sonhar, disse Malala, tá faltando uma aspas aqui. Disse Malala diante da plateia do evento no Ibirapuera. Uma das razões pelas quais eu vim ao Brasil é porque aqui há 1,5 milhão de meninas que não podem ter acesso à educação. E vocês sabem que eu acredito na educação. Eu também fui privada da educação quando tinha 11 anos, quando os extremistas, chamados Talibã, vieram ao norte do Paquistão e proibiram as meninas de frequentar as escolas. Eles entenderam que o poder de uma mulher vem da educação, por isso eles proibiram esse acesso. Educação tem a ver com emancipação das mulheres. Quero que as meninas tenham acesso à educação de qualidade no mundo inteiro. Gente, ela faz reflexões muito profundas, ela é uma menina excepcional, de fato. Ela é extraordinária, né? Além do que é ordinário. E isso é muito verdade. Quando eu digo a vocês que... Me perdoem, tá, gente?
Me perdoem por isso aqui. Não conheço o número, não sei quem é. O que eu estava falando? Quando eu digo para vocês que vocês, mesmo que não amem a educação formal, vocês precisam dela, é porque a educação formal, ela é base para que nós possamos ser emancipados. E para que nós possamos galgar passos mais altos, né? Que a gente possa galgar um lugar mais... um lugar de ascensão social. A educação, ela ainda está ligada à ideia de ascensão social. Mas para além, né, da prática, de um olhar pragmático para o ensino, é necessário que nós olhemos por um outro viés também. Tudo que você conhece, mesmo que não seja através do ensino formal, mas tudo que você conhece, que você sabe, que você lê, compõe um tesouro muito grande. Gente, o seu conhecimento, o conhecimento que vocês têm, é a única coisa que ninguém nunca poderá tirar de vocês. E quem tem conhecimento tem armas para lidar com todos os tipos de adversidades pelas quais você possa passar, tá? A gente vai discutir mais sobre isso posteriormente, mas é impressionante como Malala consegue trazer isso de maneira muito clara. Número 1, e aqui são respostas pessoais, tá? Você concorda que ainda hoje é difícil para muitas meninas estudarem no Brasil? Justifique. Eu já fiz uma reflexão a respeito disso há uns minutos atrás. Pensem nisso para responderem, tá? Número 2. Você conhece outras mulheres que lutam por justiça e igualdade? Faça uma pesquisa e escreva os nomes dessas mulheres e suas causas. Pode ser mulheres que lutem por justiça social, por igualdade entre gêneros, por uma causa específica, como a causa de alguma deficiência ou a causa dos animais. Pesquisem mulheres que lutam, né, por igualdade social, por justiça social, coloquem o nome dessas mulheres e a causa pela qual elas lutam. Isso também é uma resposta pessoal que eu vou corrigir apenas quando eu receber as fotos, tá? Número 3. Faça uma redação sobre a afirmativa. A violência contra a mulher deve ser uma luta de todos, mulheres e homens. Aqui não fala qual gênero textual deve pertencer a essa redação. Eu estou pedindo para que vocês façam um artigo de opinião. Tá? Pesquisem a estrutura do artigo de opinião e escrevam esse artigo de opinião sobre esta afirmativa. A violência contra a mulher deve ser uma luta de todos, mulheres e homens. Caso vocês tenham, nós encerramos nossa atividade da semana 3. Essas últimas 3 perguntas aqui, que vêm depois da entrevista de Malala, quando ela veio ao Brasil, devem ser feitas de maneira pessoal, então vocês respondam que eu lerei quando vocês enviarem as fotos. É isso. Caso tenham alguma dúvida a respeito da semana 3, me procurem, porque agora nós vamos para a semana 4, que continua trabalhando interpretação de texto e construção textual, ok? Vamos lá. No último encontro, conhecemos um pouco mais sobre a história de luta de Malala. Aqui no Brasil, temos muitas mulheres que lutaram e continuam lutando por igualdade e justiça. Você conhece Carolina Maria de Jesus? Leia o texto abaixo. Nós vamos trabalhar com outra resenha aqui, né? Da obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Vamos lá. Resenha do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, por Jaleson Lima. Fala, Centro Universitário FAMetro, no Amazonas. Como uma biografia, o Diário de Carolina Maria é tecido por uma linguagem simples, que muito se assemelha à oralidade, com gírias e erros ortográficos, que dão um tom ainda mais sincero à obra.
Aliás, a escrita é um dos pontos contundentes de Quarto de Despejo. Grande parte dos acontecimentos é narrada com o período do dia que se segue. Apesar da modéstia na produção, o livro é perspicaz no conteúdo. As palavras soam de maneira estridente. É como se cada sentença emitisse um som inquietante e tivesse gosto de xarope, tornando a experiência difícil, porém necessária. A realidade grita por entre as páginas. O diferencial é como a autora dos fatos parece que estamos em sua frente, tomando um copo de leite, comendo o pão adormecido que costumava comprar por 6 cruzeiros, quando ela nos despeja verdades que não queremos escutar. Truque de gênio. Genialidade que, a propósito, tem começo na elaboração da metáfora que dá nome à obra. Carolina Maria pensou na cidade de São Paulo como uma grande casa. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. A favela é entendida, então, como um quarto de despejo, no qual ficam os objetos fora de uso, que vão para o lixo ou são queimados. É desse modo que a autora se sente, um farrapo que fora deixado de lado pela sociedade e jogado no inferno. Assim, sem eufemismos, a premissa do Diário de uma Favelada é subjetivamente feita. Cabe aqui, então, lembrar que em momento algum ela dita o tema da obra. Você sabe. Em seus relatos, além dos filhos, outros personagens são recorrentes. Os vizinhos do barraco, 15 por 15, em que mora, principalmente aqueles com quem possui desavenças. Os moradores da favela do Canindé, são descritos de modo bruto, constantemente remetidos a animais por suas ações quase primitivas. Não é difícil encontrá-los rolando no chão em brigas ocasionadas por fatos ordinários ou mantendo relações sexuais para todo mundo ver. Durante a leitura, é persistente perceber que tais características aproximam Quarto de Despejo de outro livro, O Cortiço, de Aloísio Azevedo. O romance naturalista realista, que é O Cortiço, tá, gente? Encontra aqui paralelo por também transformar a maioria dos personagens em bestas que agem por impulso. E se estamos falando de personagens, não se pode deixar de lado que é praticamente o elo que une todos os núcleos. A fome. Dizer que a fome é apenas um personagem abstrato seria pura tolice. Em Quarto de Despejo, ela toma forma, mesmo que ironicamente impalpável, de um carrasco sanguinário. Tal carrasco corrói, gera inimizades, destrói laços, provoca suicídios e assassinatos. Carolina Maria de Jesus não hesitou em transcrever uma dura realidade do Brasil do modo que deve ser feito. Não colocou açúcar naquilo que muitas vezes é suavizado para não chocar. Precisamos ficar chocados, pois só assim nos questionamos. Aliás, Quarto de Despejo proporciona isso, reflexão. Somos levados a pensar nos maniqueísmos cotidianos e na falha deles. Acima de tudo, essa é uma obra que mais do que livro de cabeceira deveria ser bibliografia recomendada em grandes curriculares da educação. O texto foi tirado do site Fala Universidades. E Carolina Maria de Jesus, gente, é uma autora negra de origem paupérrima, de uma vida sofrida. E é uma autora que traz nos seus textos a linguagem própria de onde ela veio, a linguagem própria das pessoas de classe baixa, que tem pouco acesso à educação, e ela traz, além de trazer essa linguagem, ela traz, através desta linguagem, muitas verdades e escancara na nossa cara muitas mazelas da população que tem pouco acesso a tudo, né? Que tem um acesso negado a tudo, a bens de consumo, a comida, a saneamento básico, a dignidade, a humanidade, digamos assim, inclusive. Vamos lá à interpretação do texto. Número 1.
Através do texto, a autora Carolina Maria de Jesus dá voz à sua condição étnica, social e feminina. A autora descreve alguns problemas que ela enfrenta. Quais são eles? A gente vai olhar isso apenas pelo texto que nós lemos, que foi a resenha. Nós não temos o livro, assim, vocês não têm acesso a esse livro aqui no PET. Eu verei se eu tenho o livro em PDF. Quando eu li o livro físico, né? Não foi em PDF. Eu verei se eu acho o livro em PDF para enviar para vocês, tá? Vamos ver aqui. O que, através da resenha, a gente pode perceber que Carolina Maria traz em o que ela revela, né? O que ela joga na nossa cara, na cara do leitor, sobre os seus problemas, sobre os problemas que ela enfrenta socialmente. Então, a gente pode começar com as dificuldades, se a gente for olhar apenas a linguagem, com as dificuldades de acesso à educação formal. Nós podemos falar sobre a marginalização dos moradores das favelas. Ela chega a comparar as favelas com um quarto de despejo, né? Onde nós colocamos coisas inúteis ou coisas que a gente quase não usa, ou coisas que vão para o lixo, que vão ser doadas, coisas que já não nos servem mais. Lembrando que as favelas, elas começaram a ser criadas após a abolição da escravatura, né? E os negros escravizados, e é por isso que a maior parte da população das favelas é negra, os negros escravizados, eles tiveram que achar um lugar para sobreviverem, né, para construírem suas moradias, e isso acaba acontecendo nas margens da cidade, né, e por isso as comunidades, as favelas foram sendo construídas, foram sendo criadas. Então, a marginalização dos moradores das favelas, né, e a marginalização do povo negro, inclusive, a falta de recursos básicos para a sobrevivência, como comida. Então, a fome é muito bem retratada em quartos de despejos, e isso fica claro através da resenha. A moradia precária, né? Então a precariedade das comunidades, né, das favelas, isso tudo são problemas que a gente pode, através da resenha, retirar do texto dela. Número 2, a gente tem uma pergunta de uma prova da Unimonte de 2014, né? Vamos lá. Leia o fragmento abaixo, extraído do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. 1 de julho. 1 de julho, né? Eu percebo que, se este diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoa que, quando me ver passar, saem da janela ou fecham as portas. Estes gestos não me ofendem. Eu até gosto, porque não preciso parar para conversar. Quando passei perto da fábrica, vi vários tomates. Ia pegar, quando vi o gerente. Não aproximei, porque ele não gosta que pega. Quando carregam os caminhões, os tomates caem no solo. E quando os caminhões saem, esmaga-os. Mas a humanidade é assim. Prefere ver estragado que deixar seus semelhantes aproveitar. Carolina Maria de Jesus, 1997, página 69, um trecho do livro Quarto de Despejo. Pergunta da Unimontes. Sobre o excerto acima e sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, a única afirmativa incorreta é. Então, é para a gente procurar a incorreta e não a verdadeira, tá? Letra A. Para a autora, os papéis colhidos nas ruas são sua fonte de sobrevivência e, mais tarde, a matéria-prima para a escrita de seus diários. É muito difícil, Peste, trazer para vocês que vocês analisem uma obra que vocês não leram completamente, porque não foi proposto no PET que vocês fizessem a leitura do livro. Eu estou propondo. Tentarei achar o PDF para enviar para vocês. Mas fica muito difícil vocês fazerem uma análise de um livro que vocês não leram, um livro que a gente não fez uma análise mais esmiuçada. Vocês viram apenas uma resenha. Mas a letra A, gente, está correta, tá?
A letra A, ela está correta, então não é a alternativa que nós temos de marcar. Letra B. Os diários, além de uma forma de extravasamento da raiva e de fazer-se conhecer, eram para a autora um registro da memória. Sim, até porque diários, de modo geral, são registros da memória, né? Eles ficam, eles se perpetuam. E é um registro da memória, e inclusive da memória de ancestralidade, né? Letra C. A dimensão social e humanística. A dimensão social e humanística do romance é perceptível por meio da confissão diarística da narradora. Me perdoem novamente por isso. Acontece, né? Me perdoem pelo despertador. A dimensão social e humanística do romance é perceptível por meio da confissão diarística da narradora. Sim. Nós estamos falando do diário de uma favelada, né? De uma escrita em diário, e aqui está falando sobre uma confissão diarística. E é assim que a gente consegue perceber a dimensão social e humanística do romance, ou seja, o posicionamento social, a abordagem de temas sociais, né, de temas que envolvem a nossa humanidade. Letra D. A linguagem de norma culta e singular da autora do povo legitima o lugar social de sua autora. É o contrário, como eu expliquei anteriormente para vocês, e como vocês puderam ver no trecho trazido pelo próprio Unimontes, vocês conseguem observar que não é utilizada uma linguagem de norma culta, não é utilizada uma linguagem de norma padrão. A norma padrão da língua portuguesa não é utilizada. Ela utiliza a língua portuguesa da forma como ela conseguiu aprender. Lembrando que Carolina Maria de Jesus foi analfabeta durante parte de sua vida. Então, e veio de uma família de mulheres analfabetas. Não que eu não seja, minha avó era analfabeta, meu avô era analfabeto. Mas a gente percebe através da linguagem utilizada no livro dela que é uma linguagem do povo, é uma linguagem principalmente das camadas sociais menos abastadas da nossa sociedade. Então, não é a norma culta utilizada por ela que faça com que nós percebamos de onde ela vem. É o contrário, é a utilização da linguagem informal, é a utilização da linguagem popular, tá? Número 3. IF Sul de Minas, 2011. Quartos de Despejo de Carolina Maria de Jesus tem como traço recorrente, exceto, ou seja, a única coisa que não faz parte do livro Quartos de Despejo. Letra A. Denúncia contra o racismo faz parte. Letra B. Crítica ao descaso do governo com a favela faz parte. Inclusive é tema principal, são os temas principais. Letra C. Linguagem padrão. Esta é a alternativa correta. Nós não temos a linguagem padrão nos textos de Carolina Maria de Jesus. Ela utiliza a linguagem pertencente ao povo de onde ela veio, né? Pertencente ao lugar de onde ela veio, que é a linguagem informal. Letra D, repetição da rotina da autora. Se é um diário, nós temos a repetição da rotina da autora, sim. Então, a resposta correta é a letra C. Número 4, outra pergunta da Unimontes. Sobre o livro Quartos de Despejo de Carolina Maria de Jesus, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto. Mais uma vez, é que para a gente, observem a palavra exceto, gente. Sempre ao final das perguntas, né, ou dos enunciados, observem o que está sendo pedido. Está pedindo que a gente coloque o que faz parte do livro, não. Tá pedindo para falar o que não faz parte. Letra A. A autora, mulher negra, mãe
mulher negra, mãe solteira. Assinala a sua escrita com a consciência do que é estar no quarto de despejo, entre aspas, da grande cidade de São Paulo. Sim, essa resposta está correta, então não é a resposta que nós queremos. Ela fala sobre sua experiência e ela tem consciência de estar, sim, no quarto de despejo, no lugar onde estão as coisas, eu coloco coisas entre aspas, que serão despejadas da cidade de São Paulo, que são as favelas, né? Letra B. O ato cotidiano de recolher resíduos da sociedade paulistana é uma evasão de uma mulher negra que se sente marginalizada? Não é uma evasão, gente. Não é. Vocês acham mesmo que esse ato cotidiano de recolher resíduos da sociedade, né, de lixos da sociedade, é uma evasão? Não, não é. Letra C. O diário quarto de despejo é constituído de fragmentos de vida reunidos em cadernos encontrados nas ruas. Sim, está correto. Então, não é a resposta que nós queremos. Porque ela encontrava, né, esses papéis quando ela recolhia e ali ela colocava sua vida, seu diário, os fragmentos de sua vida. Letra D. Os relatos diários são marcados por um olhar de denúncias e pela descrição da rotina marginal de sua autora. Correto. Então, qual a única resposta que não está correta de acordo com o livro? A letra B. Então, a resposta é letra B. Número 5. Através de sua obra, Carolina denuncia os problemas comuns enfrentados pela população, o preconceito, as injustiças contra as mulheres e negros. Apesar de ser uma obra publicada em 1960, ainda hoje as desigualdades sociais ignoram uma grande parte da população. Veja a imagem a seguir e escreva uma carta para Carolina. Faça uma reflexão sobre o texto, quarto de despejo e a imagem abaixo. Eu mandarei o livro, né, para vocês, tentarei mandar, mas sobre tudo que a gente falou aqui, sobre as análises que nós fizemos, mesmo sem a obra inteira nas mãos, e sobre o que vocês conhecem a respeito de movimento negro, desigualdades sociais, desigualdade entre gêneros, desigualdade entre etnias, entre brancos e negros. Eu gostaria que vocês escrevessem essa carta para a Carolina, dizendo para ela o que mudou desde então. Mudou muita coisa? Não mudou muita coisa? As favelas deixaram de ser quartos de despejo? Escrevam a respeito disso. Pesquisem se vocês não souberem sobre o que escrever. Mas façam uma carta destinada a Carolina Maria de Jesus. E aqui nós erramos o nosso PET 4. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar e eu estou à disposição. Tá bem? Grande abraço, até a próxima.